Hoje a gente vai continuar a série dos itens que são importantes para ter uma prática de posturas de yoga que seja completa, né? Então a gente está falando só da prática de posturas, porque yoga é muito amplo e tem respiratórios, tem exercícios de contração, tem exercícios de purificação, de relaxamento, de meditação. A gente está falando apenas na prática de asanas, prática de posições. E para ela ser completa, a gente viu em uma das aulas anteriores as posições de equilíbrio. Hoje a gente vai para as flexões laterais. Então eu estou passando algumas dicas para que você possa compor a sua aula na sua prática em casa. Então você escolhe dentre aquelas que eu falei de equilíbrio, ou pode também pensar em outras, por que não? Você escolhe entre as posturas de flexão lateral e para compor a sua aula. Uma prática completa, você tem que relembrar, é importante que tenha posição de equilíbrio, flexão lateral, flexão para frente, flexão para trás, muscular invertida. Sobre invertida a gente já fez, sobre muscular a gente já fez prática, então a gente está indo nesses outros itens agora, priorizando cada uma dessas etapas. Lembrando sempre que tentar coordenar a respiração, então movimentos para cima, a gente inspira, para baixo, expira, levando-se em consideração a cabeça. Então, se a cabeça está indo para baixo, não importa que o pé esteja indo para cima, é a cabeça que é a referência, então eu vou soltar o ar, né? Nas permanências, normalmente a gente ou fica com a respiração livre ou fica a duração da permanência. E daí vai ter uma outra regra, tipo, as permanências que você contrai o abdômen normalmente vai ser sem ar nos pulmões, se você quiser fazer durante a retenção, né? Ficar sem respirar durante a permanência, você vai, por exemplo, uma flexão lateral, uma torção, uma flexão para frente, você vai fazer sem ar nos pulmões. Já uma flexão para trás, que você abre, você vai fazer com ar nos pulmões, e as posições de força, os musculares, normalmente com ar nos pulmões. Isso se você utilizar a regra da permanência no período da retenção. Então vamos lá. Para a flexão, para qualquer posição de yoga, a gente tem que sempre pensar na nossa coluna como se tivesse uma força que puxa para baixo e uma força que puxa para cima. A que puxa para baixo vai lá no final da coluna vertebral, na última vértebra, e puxa para baixo. E a força que puxa para cima, como se puxasse aqui pela primeira vértebra aqui da cabeça. Então, puxa, não é o queixo que vai para cima, né? Não é a nuca, é a cabeça inteira vai para cima e não tem essa tração. Isso para qualquer posição. Se você vai fazer flexão para frente, se você vai fazer flexão para trás, se você vai fazer tração, não importa. Sempre ter essa noção. Porque daí quando você torcer, você não torce assim despencado, você não corre o risco de entortar a tua coluna. E a mesma coisa nas flexões laterais. Você vai ter sempre essa noção e a partir daqui, no momento que puxa para cima, é que daí vai para o lado, como se estivesse puxando, né? Tipo, eu levei meu braço para cima, aí tem alguém puxando meu braço e de cima vai para a lateral. Só que na coluna, no caso, né? Cada posição tem alguma dica para facilitar. E esse é um detalhe da consciência corporal que é importante você ter a noção de que parte do corpo que puxa o movimento. Se é o braço que puxa, como se fosse, ó, é o braço, não é a cabeça que puxa. Eu posso estar com o braço estendido e puxar pela cabeça, né? Não, é o braço que puxa, né? Então, como se tivesse alguém puxando. Já se fosse o ombro, fosse o peito que puxa para frente, sabe? Então vai ter sempre essa noção. Esse é um exercício bacana para a gente brincar às vezes, né? Que parte do corpo que puxa o movimento, que vai ajudar você a direcionar o teu movimento, a executar ele com uma precisão melhor, ok? Então, da mesma forma que as posições de equilíbrio, as posições de flexão lateral podem ter em pé, sentado, e deitado. Flexão lateral tem pouco, mas também tem, né? E
a prática para ser equilibrada é legal que você, quando for escolher, quando for compor, tenha posições no plano alto, que normalmente são em pés, no plano médio, que são normalmente assentadas, e no plano baixo, que são as deitadas. Então, se não tem posição de equilíbrio deitada, usa uma torção, uma flexão para frente que seja deitada, tá? Então, para você equilibrar a tua prática. Vamos começar em pé, com as posições em pé. Então, sempre que você for começar, lembra do teu corpo de dar a alinhada. Então, os pés na distância dos ossos do quadril, paralelos voltados para frente, né? Então, traça essa reta. Lembra que os joelhos também tem que estar olhando para frente, nada de virar eles para o meio, olha para frente. Sempre nessa distância. Os joelhos ficam soltinhos, não vai deixar super estendido, deixa soltinho. Encaixa o quadril, quando encaixa o quadril, o abdômen automaticamente encaixa também. Abre o peito, né? Dá uma giradinha dos ombros para trás para abrir o peito, mantendo o encaixe do abdômen do quadril. E a cabeça com essa sensação de que está puxando para cima, sempre, o tempo todo. Puxa a cabeça para cima, puxa o cóccix para baixo. Então aqui você está alinhado. Uma das posições mais simples de flexão lateral, você vai fazer a partir daqui. Então, vamos ver, mão direita para baixo, esquerda para cima. Lembra que eu falei de puxar pela mão? Como se puxasse pela mão lá para cima e de cima para o lado. Ó, tá vendo? Puxa lá. Você tem que sentir que vai alongar essa parte aqui, essa lateral do corpo. E todo o cuidado que você precisa ter na flexão lateral é esse, né? Você tem que sentir que está alongando aqui, sentir que está puxando e o cuidado de não ir despencando para frente, que isso é muito normal, né? A pessoa está aqui lateral, quando começa a permanecer, então a coluna, vejam de lado o que acontece com a coluna, né? Você está aqui retinho, foi para o lado, né? Ó, a coluna aqui, ó, né? Vai arcando para trás e o ombro para frente. Isso está errado, tá? Então tem que ser sempre retinho, na lateral, né? Você tem que usar essa diagonal. Cuidado para não ir girando o ombro. Às vezes nem arca a coluna, só que o ombro vai girando para frente. Então você vai sentir aqui essa lateral do corpo aqui que dói, não que propriamente dói, mas que pressiona, ao invés de alongar essa parte aqui que está puxando. Então, sempre lembrando de fazer para os dois lados, pois é uma posição que você faz para o lado, então não tem como fazer uma só, você tem que fazer sempre duas. Outra lateral bem simples, afasta as pernas. Normalmente a gente recomenda 5 palmos, que você pode medir, né? Teu palmo. Mede 5 palmos. Mas essa posição não tem tanta diferença, você pode fazer um pouco menos se for o caso, tá? Essa é só uma recomendação que serve muito mais para outras posições, então a gente costuma utilizar só para manter um padrão, né? Que daí você vai acostumando com essa distância. Afasta os braços aqui, na altura dos ombros, e o cuidado, observa, você não vai deslocar o quadril. E isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado nessa aqui também. Você tá aqui, né? Ó, tá vendo? O meu quadril fica parado. Né? Porque você tá aqui, às vezes faz isso aqui. Daí você faz uma meia lua. Não, o quadril fica parado. Por isso que eu disse dessa importância de puxar como se fosse o braço puxando. A mesma coisa aqui. Você não vai deslocar o quadril fica aqui parado. Então, os braços na altura dos ombros. Dá primeiro uma puxadinha no tronco, como se puxasse aqui no braço esquerdo. Ó. Puxou. Ó, o quadril ficou, mas o ombro foi porque você puxou o braço. O braço direito vai para cima, puxando pelo braço lá para cima, o outro solta. E daí vai, bem no lateral. Mesma coisa, tem que alongar aqui. Cuidado para não cair o braço e o ombro para frente, então bem lateralzinho. A mão que está solta pode ficar solta ou pode ficar na cintura.
Vendo? Foi. Lembra de compensar para o outro lado, que puxa, né? Da mesma forma, exatamente igual. Outra posição, partindo daqui, tem uma que você pode descer, e daí sim você pode fazer uma deslocada, né? Colocar, ó, você viu que aqui dá uma deslocada no quadril. Apoia a mão no chão e aqui bem lateralzinho, né? Vai fazer para os dois lados, bem lateralzinho. Essa daqui você requer um pouco mais de alongamento, então eu não vou passar detalhadamente, porque se você não tiver esse alongamento fica um pouco mais difícil. Faça essa outra que é mais fácil. Outra aqui nesse plano ainda, pé esquerdo, né, numa direção, aqui para a tua lateral, o pé direito continua para frente. Aqui precisa ter aqueles 5 palmos, tá? Vai flexionar a perna esquerda e atenção, olha o ângulo aqui, retinho com o chão, tá vendo? Um ângulo reto. Nunca deixa o joelho passar do dedo do pé, tá nesse ângulo reto. A mão esquerda ao lado do pé, se tiver pouco alongamento, pode botar na ponta dos dedos. Deixa o tronco bem reto e a mesma coisa, lateral. Cuidado para não despencar a cabeça, mantenha a cabeça na continuação da coluna. Tá vendo? Essa daqui também é uma flexão lateral. Você vai sentir pouco aqui, você vai trabalhar bastante a coxa, mas ainda é uma flexão lateral. Lembra de fazer para os dois lados. Okay? Então, tem outras? Sim, tem outras. Partindo daqui, só que daí elas começam a ser contadas mais como muscular do que como flexão lateral, porque elas não trabalham tanto assim, né? Tipo, de você estar aqui e fazer isso aqui. Ela também entra, só que ela não é tão lateral. Então, vamos lá. Sentada. Sentada, eu vou dar uma resumida, porque aqui você pode fazer com as pernas afastadas, vai lá no seu limite de afastamento, lembra de verificar se está sentado sobre os isquios, né? Porque a coluna tem que ficar reta. Cuidado, eu vou ficar aqui de lado para vocês perceberem. A coluna reta, porque o que é normal, muita gente faz isso aqui, ó, ao invés de sentar nos isquios, senta no cóccix, e daí fica dessa forma, né? Com a coluna arredonda. Ou então faz assim, tá sobre os isquios, mas a coluna tá redonda. Vamos tentar ficar sempre com a coluna reta. Afasta. Daqui a flexão lateral, você fez o teu limite, cuidado também para a coluna não ir para frente. Mesmo reta, às vezes a gente vai um pouco para frente. Vai depois, é outra posição, mas para a preparação reta, né? Então aqui a gente pode fazer deslizando a mão esquerda para o pé esquerdo, segura, né? Se não alcançar no pé, pode segurar no tornozelo, segura onde alcança. Eu só consegui até o joelho, então segura no joelho, não tem problema. Não aperta, tá? Não é para apertar, é só para apoiar a mão. Agora, se consegue segurar lá no pé, segura no pé. Isso vai ajudar você a girar o tronco, que ele tem que ficar virado para frente. A outra mão, lembra? Puxa pela mão e vai lá. Se conseguir tocar, ótimo. Mas o cuidado aqui é que quando a gente vem para tocar, bem normal isso, ó. O tronco virou, não é para virar, para manter aberto, que daí vai funcionar a flexão lateral, tá? E a outra variação, lembra de fazer para os dois lados, a outra variação é com uma perna flexionada. Então, no caso aqui, né, eu estou deixando a esquerda flexionada, a direita estendida, e a mesma coisa, segura lá no pé, na perna, aonde você alcançar, né? O outro braço vai por cima e vai até aonde você consegue, sempre com a sensação de que é o braço que está puxando. Ah, mas para um lado eu consigo, para o outro eu não consigo. Eu também. Tá? Todo mundo, é normal. E é importante que a gente faça ao mesmo tempo, a mesma duração nos dois lados, mesmo que tenha mais dificuldade em um lado do que para o outro. Aliás, aí é que precisa fazer mais, né? A gente é diferente nos dois lados porque a gente não faz, mesmo as pessoas que são ambidestras, quer dizer, que conseguem
usar tanto a mão direita quanto a esquerda, tem às vezes uma mão que predomina, né? Então a gente não faz as mesmas atividades para os mesmos lados sempre, escovar os dentes, pentear os cabelos, né, cortar comida, e isso faz com que a gente, um lado do corpo desenvolva de uma forma diferente do outro. Não tem problema, tá? Vai treinando, que pode ser que fique igual, pode ser que nunca fique, mas nem por isso você pode deixar de treinar para os dois lados. Tem que fazer para os dois lados a mesma duração, de preferência, né? Deitado. Então, tem esta posição aqui, que em alguns lugares você considera como uma flexão lateral, né? Embora eu considere mais como muscular, que faz aqui. Sempre muito cuidado, porque essas posições que forçam muito o pulso. Sente o teu corpo. Sentiu que forçou? Põe o cotovelo. Ou a ponta dos dedos, ou com a mão em punho, né? Então aqui você pode colocar na ponta dos dedos. É mais difícil de manter o equilíbrio. Observa como o corpo fica reto, tá? Não pode baixar o quadril e não pode arquear. Embora em alguns lugares conste como flexão lateral, ela não faz esse alongamento. Então pode ser feito? Pode, mas acrescenta uma outra também. O que às vezes é colocado como flexão lateral, deitado, né? Então você tem a mesma coisa, só que você deixou o quadril no chão. E daí aqui você vai fazer, você tá com o braço que está apoiado, flexionado, estende, reto, reto, reto. Você está alongando. É muito suave, essa flexão você sente mais amontoar aqui, a musculatura aqui da cintura, do que alongar. Mas também pode ser considerado, assim como aquelas que vêm aqui. Assim. Que também acaba entrando mais como abertura do que flexão lateral, embora trabalhe a lateralidade. Então, eu dei algumas dicas. Como eu disse no começo da aula, você pode inclusive criar outras posições. Porque mesmo o que é asana? Asana é uma posição, é uma postura feita com o corpo. Então, independente, isso daqui é um asana, qual que é o nome desse asana, qual que é? Não sei, pode ser que não tenham dado nome para essa posição, mas é uma posição. Então, é importante que você tenha consciência do teu corpo para saber o que ele está desenvolvendo, o que está trabalhando. Você precisa fazer uma flexão lateral? Eu preciso, mas eu não tenho abertura, eu não quero fazer em pé, eu vou fazer sentado, o que eu faço? Você pode fazer isso aqui, ó. Né? Você vai encontrar isso no livro de posições de yoga? Dificilmente, mas é uma posição que vai trabalhar a flexão lateral, ó. De joelho, apoia uma das mãos no chão, a outra a mesma coisa, né? Sensação de que vai puxando pelo braço, vai descendo. Ó, o braço que está no chão pode flexionar, só para dar apoio, e você está aqui, está trabalhando a flexão lateral sentado, né? Pode fazer isso com as pernas cruzadas. Você pode, você pode adaptar as posições para que se encaixem na tua prática. Mas para isso, para que você chegue ao nível de poder adaptar uma posição, você já tem que ter uma consciência corporal, para evitar esse deslocar do ombro para o lugar onde não deveria, para que você não fique torto, para que você evite estar fazendo uma postura que, ao invés de te ajudar, vai acabar piorando a tua situação. Então, presta bastante atenção no corpo, começa com essas posturas que são mais conhecidas, que são mais fáceis de executar. Começa com aquela que é mais fácil para você. E depois de você sentir como que o teu corpo reage nessa posição, vai deixando ela mais difícil. Vai optando por uma variação que seja um pouquinho mais desafiadora, né? Hoje em dia, com as facilidades de internet que a gente tem, você pode facilmente colocar no Google ali, asana ou postura de yoga lateral, e você vai encontrar uma série. Você pode, essa daqui eu gostei, talvez eu consiga fazer. Então, tentar fazer.
O grande desafio é você prestar atenção no teu corpo enquanto você executa, perceber o que ele está trabalhando, de que forma está trabalhando, de que forma você pode melhorar o teu desempenho nessa posição. Se não está provocando algum dano para o teu corpo, isso é mais importante. Então, se é uma flexão lateral, você tem que sentir que vai alongar essa lateralidade do corpo. Agora, se eu estou fazendo uma flexão lateral que está forçando o meu pulso, então talvez eu tenha que trocar e fazer uma outra que não force. Porque muitas posições de yoga, elas sobrecarregam o pulso. E eu acredito que na época lá, milênios atrás, quando o yoga foi criado, as pessoas tivessem outro tipo de trabalho que tivesse mais fortalecida essa musculatura que dá sustentação para a articulação do pulso. Então eles não sentiam tanto, porque as nossas articulações, elas são protegidas, né, pela musculatura. Espero não estar falando besteira, né? E se a tua musculatura enfraquece, você sobrecarrega a articulação, né? Eu aprendi isso quando eu machuquei meu joelho. Então, se a minha musculatura da coxa estiver fraca, o meu joelho não aguenta, porque eu machuquei há muitos anos atrás, então a articulação dele é sensível. Eu preciso manter a musculatura forte para que eu não morra de dor no joelho. E a mesma coisa com as outras articulações, você tem que fortalecer a musculatura para que não sobrecarregue as articulações. No yoga a gente tem muitas posições que vão sobrecarregar o pulso. Então vai devagar, presta atenção. Se eu vou fazer uma flexão lateral que sobrecarrega o pulso, escolhe outra. Se eu vou fazer e estou sentindo que dói a minha lombar, você está fazendo alguma coisa errada, não é para doer a lombar. Nenhuma flexão lateral dói a lombar. Se doeu, você está fazendo alguma coisa errada. Não tem um professor para te orientar, tenta outra posição. Se precisar de uma orientação, grava um videozinho, manda para mim, que eu olho e vejo o que você pode estar fazendo errado para estar sentindo uma dor que não deveria sentir. Né? Nem sempre a gente descobre, às vezes você realmente está com algum problema que desencadeia quando você faz aquela posição, mas a gente pode ajudar, ok? Então, a aula de hoje foi sobre as flexões laterais, aqui na escola, para que vocês matem a saudade. E vão aumentando a prática de vocês, né? Vão praticando em casa também, porque vai aumentar muito a consciência corporal, que ajuda para qualquer atividade que vocês façam, seja no yoga, seja no trabalho, seja em qualquer momento da vida de vocês. Então, por hoje é só. Namastê.